Inicialmente, seriam 10 casos na Alemanha, e logo se espalharia até praticamente 70% da população, como disse Angela Merkel. Quando isso aconteceria exatamente? E eles dizem que ocorreria no mês de fevereiro na Ásia. Não é interessante que isso surgiu em fevereiro na Ásia? E eles disseram isso há 8 anos atrás, que provavelmente viria da Ásia. E em poucas semanas depois, a dimensão de tudo isso seria sentida. E em abril, seria identificado como MOD-SARS, ou coronavírus, e logo iria à Europa e aos Estados Unidos. Então viria do sudeste da Ásia, que é onde está a China, e viria da feira livre, de onde estão os animais. E é exatamente o que aconteceu. Para mim, isso é impressionante. E apenas 2 pessoas que estariam na Ásia trariam a doença para a Europa. E de lá se disseminaria rapidamente. Para mim, o que é interessante é a duração. Então, até quando continuarão esses desdobramentos? Podemos ter novos casos aparecendo o tempo inteiro. Mas, aparentemente, que a duração provavelmente será 3 anos. Esse documento diz que 3 anos. Quando voltamos ao que a mídia tem dito atualmente, eles disseram algumas semanas. Então disseram 3 meses. Acho que Donald Trump disse 6 meses. E agora as notícias mais recentes mostram um comunicado na Alemanha de que as restrições, como consequência do vírus nessa fase, estima-se de que perdurem por cerca de 2 anos. Estamos nos aproximando desses 3 anos. Temos um período de 3 anos em dias. Temos 360 dias, ou seja, 1 ano, logo 2 e 3 anos. Tudo planejado para um período de 3 anos para esse vírus. O impacto será enorme, pois não afetará somente a Europa, mas o mundo inteiro. A próxima pergunta é: que medidas serão implementadas para deter o vírus? A primeira, obviamente, é a quarentena, e especificamente a autoquarentena. É interessante que, ao analisarmos esse documento, vemos que é exatamente o modo como isso está sendo tratado. Esse é o esquema, e até onde eu consigo enxergar, estamos seguindo o esquema ao pé da letra. E os impactos provavelmente variarão, e isso terá enormes repercussões políticas, porque algumas pessoas vão jogar o jogo da culpa e lançar a culpa no outro, querendo saber quem é que fez e quem não fez a coisa certa. É interessante ver que, politicamente, com os desaparecimentos, alguns críticos na China simplesmente desapareceram. Ninguém sabe onde estão. Então haverá isolamentos e isolamento domiciliar. E também haverá uma redução em seus direitos básicos. Temos uma lista impressionante. E o direito de privacidade em seu lar também será tolhido. Ou seja, mesmo em sua esfera doméstica, o braço da lei será notado e a liberdade humana básica será tolhida. Além disso, por decreto governamental, as pessoas podem ser obrigadas a se sujeitarem à vacinação, por exemplo, ou outras medidas que eles poderiam prescrever. Eles dizem que as ramificações, em se tratando de sua vida social, seriam astronômicas.
Em outras palavras, falemos francamente, a vida vai mudar completamente. Não somente por uma semana ou um mês, mas estamos falando de anos. Uma das consequências, obviamente, é que as férias serão canceladas ou teriam que ser adiadas. E isso teria um amplo impacto no setor de turismo. Então, o setor de turismo será terrivelmente afetado. Onde nós moramos, no país em que vivemos, ele sobrevive quase de 100% baseado na indústria do turismo. Então, se isso realmente suceder do modo como estão afirmando, acho que haverá graves repercussões aqui na área onde vivemos. Mas onde houver aglomeração de pessoas, isso também será proibido. Assim será para o setor de turismo. É interessante que eles também falam do tráfego, pois as pessoas não poderão fazer uso do transporte público. Haverá problemas logísticos massivos para trazerem alimentos às regiões, sem falar na redução maciça de alimentos que chegará às regiões. Então parece que um estilo de vida simplificado está perto de acontecer. Achei interessante o que eles disseram, por exemplo, que os júris já não serão mais permitidos. Então, o juiz vai decidir o que é certo e errado, e o júri já não vai mais existir. Porque você não pode ter um grupo de pessoas juntas. Poderia haver um aumento maciço de roubo, porque as pessoas ficarão mais vulneráveis e afetadas com as restrições e as vendas ilegais e contrabando e muitos medicamentos falsos. E muitas coisas acontecerão contra a sociedade civil. Esse documento diz que os governantes terão que ajudar as companhias. E uma outra declaração na internet é que os governos terão que ajudar essas grandes indústrias. Do contrário, elas não sobreviverão. E claro que também haverá o efeito psicológico. Você terá que se afastar de grandes grupos de pessoas. E estamos sendo restringidos abaixo de 100 e depois abaixo de 50. De modo que a liberdade de associação mudará. Agora, isso também é uma maneira, além de impedir a propagação de doença, é uma maneira de controlar as pessoas para que não haja anarquia se desenvolvendo sobre essas condições. E se a mão da lei se estende até a sua casa, agora, imagine se ela se estender até a sua comunicação. Não existe uma lei a ser aprovada em Israel agora que seu celular, seu telefone, será monitorado. Do que se trata? Diz que o governo aprova vigilância em massa dos telefones israelenses para conter o coronavírus. Então, há muita legislação que está sendo implementada e vigilância sendo aperfeiçoada na China. Essa é a mesma tecnologia disponível no resto do mundo. Já está na maioria dos países. Exatamente. Que poderá ser usada nessa situação também. Então você não tem a permissão para ter essa interação social. Tem que evitar a vida pública. As coisas que acontecem no esporte, na vida pública, influenciou tudo isso. E é claro, afeta a sua liberdade de estar em certos lugares, em certos momentos. E qual vai ser o impacto disso? Bem, as indústrias pequenas é que vão sofrer mais. Alguns cafés e pequenos restaurantes já estão fechando. Pequenas indústrias privadas não serão capazes de sobreviver. E eu acho isso bastante interessante. E não acho que tenhamos que dizer, mais uma vez, que esse documento é um mapa, é um projeto que está sendo seguido. Tudo isso é justificável? Essa é a pergunta que esse doutor faz. E a sua pergunta me fascina. E se tudo isso for orquestrado? O que não estamos dizendo que é, porque parece genuíno, mas e se for? Mas se fosse, quem se beneficiaria? Se isso for orquestrado ou não orquestrado,
Isso, na realidade, não é relevante, porque estamos basicamente em uma situação por algum motivo. E me parece que essa situação não vai desaparecer muito em breve.